Olá, você já deve ter, por algumas vezes, ao orar, orado o Pai Nosso, a oração modelo, a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Por muitas vezes, ao ouvir esta oração e mesmo ao orar esta oração, eu imaginava na minha meninice espiritual, lá atrás ainda quando adolescente, que era apenas uma tentativa de Deus me mostrar um jeito de orar. Portanto, oração modelo. Mas, na verdade, à medida em que o tempo foi passando, eu fui aprendendo a ler a Bíblia, encontrando na Bíblia o propósito maior de cada texto, o que Deus queria com aquilo, a gente vai aprendendo algumas lições. Uma das coisas que eu percebi, que a oração modelo, a oração do Pai Nosso, é, na verdade, uma oração carregada de princípios espirituais, de verdades sobre o reino de Deus e sobre o rei deste reino. São princípios que transcendem aquele momento histórico, chegam até hoje a mim e a você como verdades, eu diria, absolutas, intransferíveis, inegociáveis. Eu quero então, por algum tempo, por alguns domingos, compartilhar com vocês a respeito das grandes e abençoadas lições da oração modelo, a oração do Pai Nosso. E hoje será a nossa primeira tentativa de compreender um pouco melhor esse texto. Obviamente, o texto traz aqui verdades que são claras e outras que elas estão subentendidas. E nós vamos então olhar para esse texto, eu quero ler um fragmento desse texto, que é Mateus, capítulo 6, versos de 9 a 13, diz assim: Portanto vós orareis assim, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Esta é a oração que todos conhecemos. Um pouco mais adiante, ele prossegue falando um pouco sobre perdão e outros temas mais. Mas eu queria olhar com carinho sobre esse primeiro fragmento do texto, que é o primeiro versículo, versículo 9, quando diz: Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Quero focar um pouco sobre esse primeiro fragmento. Uma das coisas que esse texto me sugere é a expectativa de Deus. Deus tem uma expectativa a respeito dos seus filhos. Aliás, ao te sugerir que você o chame de pai, está subentendida a expectativa de que você se compreenda como filho. Isso está claro, vamos ver daqui a pouco na própria expressão, quando ele nos convoca a chamá-lo de Pai que estás nos céus. Mas a primeira expectativa que aparece aqui é a expectativa da devoção, a expectativa da oração, a expectativa da busca. Nós não podemos ignorar que nesse mundo espiritual, no mundo de Deus, no reino de Deus, a oração não é um detalhe. A oração não é uma mera sugestão. A oração é um pilar. A oração seria exatamente a base de sustentação da nossa jornada aqui na Terra, nos mantendo sim com os pés nos chãos, vivendo o nosso cotidiano, no trabalho, na família, no trânsito, mas com o nosso coração fixo nos céus. Um dia um salmista fez uma pergunta para o Senhor. Ele olhou para os montes e fez uma pergunta: de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A palavra de Deus vai nos mostrar o tempo todo na jornada de milagres que o próprio Cristo fez ao longo dos seus 3 anos de ministério aqui na terra. Você vai perceber que por muitas vezes ele, antes do milagre, ele ergue os seus olhos aos céus. Você vai perceber, por exemplo, na multiplicação dos pães e dos peixes, ele pega aqueles poucos pães e peixes que chegam às suas mãos. Ele olha para aquele pão, para aquele peixe, mas antes disso, antes de repartir, ele ergue os seus olhos aos céus. Depois ele dá graça, ele abençoa aquilo e por fim ele reparte e o milagre extraordinário acontece. Você vai ver esse princípio presente em vários outros milagres. Um Cristo nos ensinando a olhar para o céu. Em Deus nós temos a resposta, mas essa resposta ela não vem simplesmente porque Deus sabe que você precisa dela. Entendendo que é um relacionamento, e como todo relacionamento tem 2 vias.
Você conhece muito bem as Escrituras quanto ao princípio dessa capacidade de Deus de saber todas as coisas. Deus é onisciente, Ele sabe o que está no seu coração, Ele conhece as suas necessidades, Ele percebe as suas angústias, Ele também compreende os seus sonhos. Você não é uma surpresa para Deus e Deus sabe exatamente o que se passa aí dentro de você. No entanto, a relação, ou qualquer relação, isso inclui a relação sua com Deus, nos convoca ao diálogo, nos convoca ao privilégio da partilha, nos convoca ao privilégio de aprender a repartir aquilo que sentimos, pensamos, almejamos, como dizia também nossos medos e sonhos e etc. A oração, na verdade, tem que transcender daquela condição mais eclesiástica que nos foi ensinada, que mais parece uma prece marcada por formalidades dentro de um dia e de horário agendados num templo qualquer, num endereço qualquer. A oração é mais do que isto. A oração é uma conversa franca, sincera, aberta, carregada de fé e esperança com um Deus que nos ouve também com empatia, com graça e misericórdia. É a conversa entre o pai e um filho. Não qualquer pai, o Pai dos céus, e um pai que te convida a chamá-lo de Abba Pai, portanto, paizinho querido, paizinho amado, um pai que quer intimidade com você. E ao falar com esse pai, você se conecta com a eternidade e se conecta com os valores do reino dos céus. E o que isso muda na prática? Isso muda o fato de que você vai enxergar diferente. As suas ações, seus comportamentos serão mediados por esse valor do reino de Deus. No lugar do rancor, da mágoa, do ressentimento, vai reinar o perdão. No lugar, de repente, da usurpação, do egoísmo, vai reinar o altruísmo e a partilha. Começamos a mudar a forma de lidar com o outro, seja esse outro de perto, filho, marido, esposa, ou outro de longe, um vizinho, um companheiro de trabalho. Faz com que você mude a sua própria forma de se enxergar. Inclusive, isso gera amor próprio, porque quando começamos a perceber que somos filhos por adoção, mas um filho amado, um filho querido por esse Deus, isso modifica a forma como nós lemos a nós mesmos, a nossa autoimagem, a nossa autoestima, o nosso autoconceito também são transformados. E olhando então para esse texto, eu falo que há uma grande expectativa de Deus a seu respeito. Ele espera que você converse com Ele. Eu já participei da história de muita gente ao longo de 20 anos de ministério e muitas histórias são marcadas pelo silêncio de um pai que não conversa com seus filhos e de filhos que não se remetem aos seus pais. Até amam e por muitas vezes amam bastante, mas há ali uma relação fragmentada, marcada pelo silêncio e pela distância, porque não há diálogo, não há conversa. É um amor subentendido, um amor discreto, que as pessoas ali por perto até sabem que existe, mas não é um amor pronunciado. Ele não aparece, não há diálogo. E eu sei que você ama Deus, e não há dúvida de que Deus também te ama, Deus nos ama. E nosso amor a Deus, o amor de Deus por nós, deve nos levar a uma conversa franca e sincera com Ele, como se conversa com um pai que o temos também como amigo fiel, como aquele que anda conosco, que está conosco em todo o tempo, que não nos abandona, que não nos sabota, que não nos expõe, que não provoca feridas, mas que cura, orienta, dá suporte, dá direção e aí por diante. Portanto, essa oração proposta por Jesus está carregada de um princípio espiritual, o princípio da devoção. Deus espera que você tenha vida de devoção. Deus espera que você ore, que você o busque e o faça com todo o seu coração, que você faça isso com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Porque quando oramos, Deus age. Quando oramos, nos conectamos com aquilo que é eterno. Quando oramos, a ação de Deus estará em nós, mas também estará através de nós. Que ao começar a citar esta oração, ou mesmo a pronunciá-la como prece, você entenda que o maior ganho de tudo isto é a intimidade gerada com Deus, porque orar é isto. Orar é manter-se íntimo de um Deus que te chama de filho e que se vê como pai, como seu pai, apesar de ser um pai que está acima de todas as outras figuras paternas, o Pai dos céus, ele te vê assim. Que Deus te abençoe e te ajude a compreender essas verdades e a viver no princípio da devoção. Que Deus te possa caminhar, possa te fazer encaminhar nessa direção. Porque sem vida de devoção, sem vida de oração, a nossa existência está marcada por vazios. E olha,
que são esses vazios que têm levado muita gente ao desespero e à morte. Deus abençoe sua vida, que Ele possa ter te edificado e até o próximo momento que estaremos dando sequência a essa exposição.